Aos 6 milhões de judeus assassinados. Eu sempre me comovo um pouquinho com essa história, mas essa é uma história verdadeira. Tudo se iniciou a partir da disseminação de políticas antissemitistas e antijudaístas já existentes. E isso se ampliou ainda mais no governo de Adolf Hitler, que era um ditador da Alemanha, e se iniciou em 1933. Setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia, começa a Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra e a França declaram guerra ao Estado nazista de Hitler. Em certa parte da guerra, Hitler avançava com suas tropas em direção ao território russo, onde ele visava combater o comunismo e espalhar suas ideias nazistas em toda a Europa, tendo em vista que seus principais objetivos eram disseminar a raça dos judeus e disseminar as outras raças que ele considerava minorias, como negros, gays, deficientes e etc. Antes da eclosão da guerra, os nazistas já estabeleciam um trabalho forçado aos judeus alemães, tanto dentro como fora dos campos de concentração. O primeiro a ser construído foi Dachau, em 1933, na Alemanha. Ao longo da guerra, o número de campos de concentração foi ampliado e se espalhou pelas demais regiões de domínio alemão. E eram 3 tipos: os campos de extermínio, de trânsito e de trabalho. Os campos de trabalho forçado, os judeus eram obrigados a trabalhar sem descanso, onde mal eram alimentados. Muitas vezes os guardas me levaram ao crematório, muitas vezes eles miravam para uma direção e eu escapava em outra. Era pequena, mas era esperta. Éramos 7 irmãos. Todos morreram, menos eu. Era a caçula. Fiquei sozinha. 3 anos em Auschwitz não é pouca coisa. 3 anos se alimentando de ar. Muitas vezes eu fui colocada para fora durante a madrugada. O frio era enorme, avassalador, e eu não tinha uma peça de roupa. Estava completamente nua e nós não recebíamos comida. Pela manhã, quando eu acordava, eu via muitas pessoas mortas pelo chão. Sabe quantas morreram? Muitas, milhares. E por quê? Foi muito difícil. Havia gritos e desesperos. Um menino poderia ser assassinado a qualquer momento. As crianças não deixavam de chorar. Eu não chorei. Não chorei. Sou forte. Não choro. Me lembro como se fosse hoje. Você imagina 80, 100 pessoas dentro de um vagão que leva gado a matadouro, onde você não tem pinico, nem banheiro. Pessoas de todas as idades vivendo ali dentro, com o cheiro e a sujeira. Levou mais ou menos uma semana entre Budapeste e Auschwitz. Chegando lá, toda minha família foi exterminada. Abaixo de 12 anos e acima de 55 anos, eram todos levados para as câmaras de gás. Você chega lá, tiram sua roupa e tudo que você carrega. Me pintaram de creolina. Você sabe o que é creolina? Dói e arde. Te dão uma roupa que não é do seu tamanho, cortam seu cabelo e todo o pelo que você tem. E você descobre num discurso, numa barraca, onde o cara diz: tá vendo aquela fumaça lá? Tua família tá saindo de lá. Teus avós, teus tios, tua mãe. E no outro dia, pega uma bacia de lavar o rosto, que à noite serviu de pinico, e a usam como prato de comida. E o camarada grita: porção para 3, e os 3 coitados vão comendo que nem cachorro. No inverno, por exemplo, olha onde o homem deixa de ser homem.
Você se alimenta com uma comida que causa uma eterna diarreia. Abaixo de 22, 26 graus negativos, quando você está vazando, desculpa o jeito de falar, você até gosta porque é quentinho. Você não tem como tomar banho e se limpar. E você aceita. Faz parte da sua vida essa imundícia, essa sujeira. Se você encontra um pedaço de batata, você devora na mesma hora. E você só pensa em uma coisa: pelo amor de Deus, eu tenho que me alimentar. Você só pensa na fome, que não é só fisiológica, mas também psicológica. Te enlouquece se você não souber se controlar. Essa degradação é gradual. Os campos de concentração nazistas mais letais foram os de extermínio, onde havia o uso das câmaras de gás. Os principais foram Auschwitz, com 900 mil mortos, Treblinka, com 850 mil mortos, Belzec, com 435 mil mortos, e Sabidor, com 160 mil, sendo que todos esses números são aproximados. E alguns outros exemplos de campos foram os campos de trabalho forçado, que existiam em Bor, na Sérvia, e Plaszow, na Polônia. A solução final foi um termo eufemístico utilizado pelas autoridades nazistas para se referir ao plano de extermínio dos judeus. Tudo começou com um grupo de extermínio chamado Einsatzgruppen, que fuzilava em massa os judeus europeus para que eles sejam exterminados. Para ser mais rápido, no início de 1941, alguns oficiais da polícia militar de Hitler, que no caso era a SS, colocavam os prisioneiros em câmaras de transporte, no caso elas eram seladas, e aceleravam o carro, onde saía monóxido de carbono do seu escapamento, sufocando quem estava lá dentro. A Alemanha se encontrava apressada para realizar os extermínios dos judeus, pois com a entrada dos Estados Unidos na guerra, eles previam uma forte chance de serem derrotados na guerra. Então eles fizeram o seguinte: eles montaram câmaras de gases de monóxido de carbono, já que seria mais prático. Assim, eles foram testando e foi aprovado entre eles o gás Zyklon B, que era muito mais rápido, mais ágil e mais letal na hora de exterminar os judeus. Em 1924, a DGEST, Corporação Alemã para o Controle de Pragas, criou o Zyklon B como pesticida e ele passou a ser utilizado nos campos de concentração para fumigação. Em setembro de 1941, no campo de Auschwitz, na Polônia, eles passaram a realizar experimentos do Zyklon B como um gás em prisioneiros. Foi constatado que ele tinha uma ação muito mais rápida do que o monóxido de carbono, que até então era utilizado nas câmaras de gás para extermínio. Com isso, por ter uma ação muito mais rápida, sendo assim mais eficiente e também mais econômico, ele passou a ser utilizado nas câmaras de gás para extermínio. O cianeto de hidrogênio era a substância tóxica presente no gás Zyklon B. Ele é representado através da estrutura química HCN, onde temos uma ligação simples entre o hidrogênio e o carbono e uma ligação tripla entre o carbono e o nitrogênio. O cianeto de hidrogênio também é conhecido como ácido cianídrico ou ácido prússico. O termo cianeto de hidrogênio deve ser dado apenas para as substâncias puras, os compostos puros. Já o termo ácido cianídrico deve ser dado a toda a solução aquosa desse composto. O HCN é volátil, logo ele é um líquido de alta pressão e vapor. Ele é sintetizado através da reação entre o metano e a amônia na presença de platina como catalisador a 1200 graus Celsius, como mostra essa equação. Essa é a equação da sua sintetização. O cianeto é um composto extremamente tóxico. Mas por quê? Bom, ao entrar em contato com o organismo, o íon de cianeto se liga às hemácias, desativando as enzimas presentes no ferro 3+. Assim, impossibilita o uso do oxigênio na cadeia respiratória, acarretando em asfixia e também a morte. Os sistemas mais afetados durante o processo envolvem o metabolismo cardíaco e também o sistema nervoso central, porque eles dependem da via aeróbica para funcionar. Bom, e os principais sintomas dessa intoxicação têm 3 níveis. O nível de intoxicação leve, que gera náusea e tontura. O nível de intoxicação moderada, que causa a perda de consciência por um curto período,
convulsão e também vômito. E a intoxicação severa, que ela causa o coma profundo, pupilas dilatadas não reativas e a deterioração da função cardiorrespiratória e também a morte. Em altas quantidades, o cianeto é tóxico e causa a morte. Porém, se manuseado corretamente, ele adquire grande valor comercial, como na produção de plásticos, na revelação de fotos e também na produção de colas de resina. A definição atual de armas químicas corresponde a qualquer substância tóxica que pode causar a morte ou lesões permanentes em animais e seres humanos. Seu poder destrutivo não se deve à explosão em si, mas sim à capacidade de gerar reações nos organismos que podem ser fatais. Os equipamentos utilizados para dispersar essas substâncias também são considerados armas químicas. Portanto, o Zyklon B, por ser uma substância tóxica, e as câmaras de gás, por serem usadas para dispersar essas substâncias, se encaixam nos parâmetros de armas químicas na atualidade. Idosos, crianças e pessoas com limitações físicas que não serviam para trabalho forçado eram enviados diretamente para as câmaras de gás. A fim de evitar o pânico entre os judeus, os nazistas falavam que eles apenas iriam tomar um banho e depois se juntar aos seus amigos e familiares. Por ter um odor ruim, o Zyklon B foi manipulado quimicamente para não emitir nenhum tipo de cheiro. Eram instalados equipamentos para exaustão e ativação ao gás ao lado das câmeras. Assim, o Zyklon B era colocado no compartimento de metal para ser aquecido e gerar vapor. Após 30 minutos de queima, com todos já mortos dentro das câmeras, o exaustor sugava todo o ar para que eles pudessem entrar e retirar os corpos das vítimas. Após o término do conflito, o Tribunal de Nuremberg surgiu como uma resposta aos horrores da Segunda Guerra Mundial encontrados pelas tropas aliadas vencedoras. Para a consolidação desse processo foi essencial a criação da ONU, que proclamou posteriormente a Declaração Universal de Direitos Humanos. O Tribunal de Nuremberg também consagrou a condenação dos culpados por tal atrocidade, a fim de evitar o incentivo de acontecimentos semelhantes no futuro. Após a liberação, vários judeus sobreviventes temiam retornar aos seus antigos lares por causa do antissemitismo ainda existente. E com pouca opção de emigração, dezenas de milhares de sobreviventes do Holocausto que estavam desabrigados migraram para territórios do oeste europeu e foram acomodados em centenas de centros para refugiados. No relato do sobrevivente Peter Gardos, ele diz respeito sobre sua saúde mental pós-Holocausto, quando os nazistas invadiram a Transilvânia em 1944 e ele foi deportado para Auschwitz e também passou pelos campos de Dachau e Kaufering. Toda essa perseguição que ocorreu nesse ano, seja em Auschwitz, Dachau ou Kaufering, de alguma forma me fez endurecer mentalmente. E é por conta disso que eu não consigo mais reagir de uma forma normal diante dessas situações. Após a Segunda Guerra, os representantes do sionismo, que é um movimento que defende a autodeterminação do povo judeu, acelerou o processo para a criação do Estado judaico, que é Israel, e foi tutelado pela ONU. Os crescentes esforços para a proibição do uso de armas químicas foi interrompido pelo início da Segunda Guerra Mundial, conflito que marcou a descoberta acidental, entre aspas, de agentes nervosos como o Zyklon B, que foi descoberto pelos nazistas. Esses agentes nervosos foram amplamente utilizados no ataque a Halabja em 1988 e chocou ao mundo ao matar cerca de 5.000 pessoas em apenas um dia. Devido a essa tragédia, foi assinada a Convenção de Paris em 1993. Ela determina a proibição da fabricação, produção e armazenamento das armas químicas. Ela entrou em vigor em 1997 e foi assinada por 191 países.